Deixa eu falar aqui com um cidadão que deve estar nervoso, porque não tem hábito de dar entrevista, jogador que foi mais ou menos aí no futebol. E eu fico tão feliz quando eu fico sabendo que um ex-jogador de futebol está muito bem de vida. Aquele tal Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido como Cafu, ele é dono do monte de restaurante, do restaurante na Alameda Madeiro, lá em Alphaville. Ele é dono do Shinkai Sushi também, entendeu? Ele é dono da Rede Grau, do 53 da Castelo Branco, dono do Barbacoa, dono do Frango Assado. Eu vou dizer uma coisa pra você, rapaz, o homem tá impossível mesmo, viu? Daqui uns dias ele vai comprar também o Sonda Supermercados, que é vizinho dele lá em Alphaville. Ô Marcos, como é que vai o senhor? Boa tarde, Milton Neves. Ó, eu vou avisar, é tudo mentira do Milton, não vai achando que eu tô com esses barcos aí não, que eu não tô não, hein? O Glauco, como é que chama o restaurante do Glauco lá na Alameda Madeiro? Shinkai. Não, o Shinkai é do japonês. Não, aquele é o Madeira, Alameda Madeira mesmo. Alameda Madeira, então. E eu tava lá com você e com o Cafuzinho. O Cafuzinho tá com quase 2 metros de altura? Tá gigante, ele tá grande. Como é que... Mas eu tô montando um bar de verdade, se chama Fair Play. Onde? Ali na Cidade Jardim ali. É um bar temático onde nós vamos ter 42 telões que só fala de futebol, esporte em geral, né? Uai, tipo aquele Vale Esporte Bar. O do Luciano do Vale na Faria Lima. Glorioso, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Hoje é um prédio Luciano. lá. Hoje é um prédio lá feito pelo Ademar e pelo Antônio Rocha Alves e o Manuel Rocha Alves, pessoal do Barbacoa. Como é que vai chamar então? Fair Play. Olha, o Mário do Shopping Frecaneca já está querendo entrar de sócio. Daqui a pouco a gente começa a abrir umas cotinhas aí. Agora, o Cafu, você representa Adidas, Visa, como é que é? Eu sou um dos representantes dos legendários da FIFA, né, onde nós temos uma comissão que discute a regulamento e a regra do futebol. Sou embaixador da UEFA, hoje da oficial da Hyundai, Visa e Ambev. Nossa, mãe do céu. Você hoje, você tá igual o Ronaldo Fenômeno. Vocês estão mais importantes no mundo publicitário do que quando jogavam. Não, igual o Ronaldo não. O Ronaldo é outro naipe. Eu tô só procurando meu espacinho, só ganhando meu espacinho aí na mídia mundial. Ei, Cafu, nunca vou esquecer aquela entrevista que eu fiz com você em 1900 e branco e preto, você com o Dirceu Cabral, domingo de manhã. Nossa, Dirceu. Onde é que tá o Dirceu falando isso? O Dirceu tá por aí, torcedor do Santos e tal. E eu disse, Milton Neves, fala aqui com o menino aqui que está começando, o Cafu. Falei, como é que é? É filho do Cafuringa, do Fluminense? Não, é Cafu só. Tá bom, põe ele na linha. Oi, Cafu, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem? 18. Você é casado? Tô. Quantos filhos você tem? 3. Pô, mas com 18 anos, pô, que é louco. Aí eu parece coelho. Aí um dia eu falando com a Regina, tua mulher, eu falei, mas que coisa, eu quero cumprimentar vocês dois, né? Porque vocês dois estão com esse casamento firme há tantos e tantos anos, uma celebridade, o teu marido, e vocês firmes aí, infelizmente ex-jogadores se separam 200 vezes, cada vez mais pobres e tal. Ela falou assim, eu nunca casei com o Cafu, eu casei com o Marcos. É verdade. Dona Regina era minha vizinha, a gente morava no mesmo bairro lá no glorioso Jardim Irene. Então o mais importante é o respeito, né? Eu acho que isso que faz com que o casamento dure bastante, o respeito que existe entre o casal. E isso a gente, graças a Deus, tem bastante. E na festa da FIFA lá, grandes figuras da história do futebol, e você tá. Eu fico muito orgulhoso quando vejo você, viu, Cafu? Porque você sempre foi a mesma pessoa, você nunca mudou nada. Você não é igual aquela mala daquele Denilson mascarado, que não jogava nada, que nunca fez um gol e é um metido. Ô, Denilson é irmão, que isso, é parceiro, metido nada. Denilson é fera, Denilson é 10. Eu tô rompido com ele. Irmãozaço. Imagina, é impossível romper com o Denilson. O Denilson é um cara do povo, é um cara do bem. Ninguém tá ouvindo mesmo, eu vou te contar. Ele pulou o muro da minha casa e me roubou 50 peramanca. Sério? Foi lá na minha adega terceiro tempo, me levou 50 peramanca, 10 tintos e 40 brancos. Pra quem não sabe o que é peramanca, é um baita do vinho português, fantástico, hein? Nossa senhora, não, e é ladrão bem informado, né? Porque ele foi bem no filé mignon. O cara pegar um peramanca, o cara tem que conhecer, né? Ô Cafu, agora falando sério, deixa eu te contar, o Sonda Supermercados vai inaugurar agora, dia 5, eu não vou estar em São Paulo, vai ser São Caetano, eu vou estar num lugar aí que eu tenho que fazer um evento. Não vou falar o nome da empresa, porque eu não gosto de propaganda.
E a minha equipe sexta-feira lá, na quinta-feira eles fizeram lá o anúncio, porque o Sonda anuncia comigo desde 93. E o Delcir Sonda, que você conhece lá do teu pedaço também, deu um susto outro dia aí, mas já está recuperado. Bom, e então eu publiquei várias fotos, porque eu inaugurei das 41 lojas deles, inaugurei umas 12, 14. E tem uma inauguração na zona sul de São Paulo, em que estou lá com Ide Sonda, Delcir Sonda, com vários diretores, como o Zé Carlos Caldarte, o Leleco, o teu pai e a tua mãe. Entendeu? Nós inauguramos lá com o teu pai e a tua mãe na zona sul de São Paulo. Na zona sul de São Paulo. Eu fiquei emocionado ali, porque eu fiz 2 eventos com teu pai e com a tua mãe. Lembra aquela festa também que você foi lá na Válvula Hidra, no Nacional, em que quando você falou lá para mais de 1.000 encanadores do Brasil inteiro que o teu pai tinha sido encanador, os caras, teve nego que chorou de emoção. A profissão deles era a profissão do teu pai. E era verdade, meu pai foi funcionário público durante quase 45 anos. Então ele já foi encanador, já foi eletricista, já foi jardineiro, já trabalhou no vestiário do Parque Ibirapuera. Então, para mim isso não é vergonha, isso é motivo de muito orgulho. Claro! Mesmo sabendo que ele não tinha condição muito boa, ele deu uma direção e uma educação suficiente para que os filhos dele pudessem ser alguém na vida. Então, nesse dia eu ainda levei o... Não foi nesse dia que eu levei o Vitor, não. Que eu falei que meu pai era encanador também, que mexia como todos eles, que eu era uma pessoa como todos eles, que tinha sonhos. E ver eles ali é como se estivesse vendo o meu pai. Então todo mundo ficou muito feliz. Então, e o teu pai e a tua mãe estiveram na inauguração daquele Sonda, eu apresentei o evento. E você os tem ou eles faleceram? Faleceram, infelizmente, os dois. Tá, lamento muito, mas você falou aí do Vitor, Claudemir Vitor. Eu quero contar para o amigo da Bandeirantes, para mostrar um exemplo, o caráter de Marcos Evangelista de Moraes. Ele estava na crista da onda no São Paulo, e eu fui contratado, porque eu faço esses eventos no Brasil inteiro há muito tempo, fui contratado para apresentar uma inauguração de uma super loja de móveis na rua Teodoro Sampaio. Aí procurei o Cafu. Falei, Cafu, você vai comigo lá, só 1 hora de papo, fotos e tal, etc. E o teu cachê é tanto. Você falou assim, eu aceito, só que tem que levar também o Vitor e o Elivelton. Eu falei, mas por quê? Não, porque um tá machucado e o outro tá na reserva. Então tem que pagar a mesma coisa do meu cachê pros dois. Aí o cara aceitou, fizemos a festa. E paramos a Teodoro Sampaio, você lembra? Lembro. Uma festa maravilhosa lá. E o Vitor e o Elivelton foram, ganharam um dinheirinho, ficaram bem, graças a Deus. E foi legal, uma baita inauguração lá, hein? Existe a loja lá? Ainda existe, né? Existe. E você fez mais. Hoje a gente mora meio vizinho aí, apesar que a tua casa dá de 30 a 0 na minha, coitadinha da minha. Sim. O drone nem consegue pegar sua casa direito, viu? Tão grande que é. Viu, Cafu? Aí eu fui contratado pela Madeirense, que não existe mais. É 6C Casa e Construção. Eram os irmãos Wilson Sanches Galo e o Zezinho Sanches Galo. O Zezinho já faleceu. Aí me contrataram para apresentar a inauguração da loja Madeirense, que não tem mais, lá na região de Alphaville. Aí eu liguei pro Cafu de novo. Cafu, vamos inaugurar lá? Vamos. É X, tá bom. Só que tem que levar o Elivelton e também o Vitor. Você não existe, cara. Ah, Milton, é oportunidade, cara. Não custa nada a gente dividir, né? O Elivelton e o Vitor tinham acabado de chegar, precisava... família, e dividir o que a gente ganha, né? Naquele momento, graças a Deus, eu estava bem, já tinha o meu salário, já ganhava os meus bichos, minha família já estava melhorando. Eu falei, leva os meninos para dar uma condição melhor para eles também, né? Não vejo nada demais nisso, não. Para mim foi muito normal, uma coisa que acontece diariamente, sem problema nenhum. E exigiu o mesmo cachê teu para os outros dois que não eram tão estrelas quanto o senhor. Agora, eu estou enchendo a tua bola aqui, mas eu estou muito triste com você, viu, Cafu? Por quê? Porque você deu uma entrevista outro dia dizendo que o Roberto Carlos nunca jogou nada, que o Roberto Carlos era tortinho, troncudinho, que chutava meio a esmo, que você que ensinou o Roberto Carlos chutar, e que o Roberto Carlos tinha ciúme de você, que você brigou com o Roberto Carlos. Por que é que você fala isso do Roberto Carlos, Cafu?
Jamais eu iria brigar com aquele Nanico, parceiro. Aquilo é gente boa demais. A gente fez uma amizade muito grande na seleção brasileira, jogando, e essa amizade se estendeu para fora dos gramados, né? E o Roberto Carlos, como o Denilson, e o Juninho também, que está na família, são pessoas que eu admiro e estimo bastante. Sempre que precisam, eu estou sempre à disposição deles para qualquer coisa. Apesar da gente se falar pouco, né? Porque cada um tá num lugar do mundo. O Roberto Carlos vive lá em Madrid, o próprio Denilson tem os seus compromissos aí na Bandeirantes, o Juninho está lá com 8 anos. Mas sempre que pode, a gente tá se falando e um tá ajudando o outro aí. Mas o Roberto Carlos é parceiraço, é um irmãozão. Me bateram que o Juninho vai morar em Orlando, na Flórida, com a família dele. Agora, ô Roberto Carlos, o negócio é o seguinte, Roberto Carlos. Eu tentei botar um veneno aqui, mas não teve jeito, viu? E aí ele falou que você vive em Madrid, mas que mané Madrid? Você põe na internet todo dia, cada dia você tá num canto. Kuala Lumpur, Londres, Paris, Tóquio, Nova York. Você não sossega, homem. Tem fogo no rabo. Boa tarde. Mas boa tarde, Milton. Boa tarde. Ô, lindo, Cafu. Ô, garoto. Tudo bem? Na paz, onde você tá, homem? Agora eu tô em Madrid. Acabei de chegar. Que beleza, hein? Eu tô igual o Milton Neves, contrato pra caramba, viu, bicho? Eu nunca vi um cara com tantos contratos igual o Milton Neves. Eu vou falar pra você, entre vocês dois eu não sei quem é que faz mais merchan, viu? Os três. Não, só que o seu é em euro, né? O do Milton é em real, né, Milton? Mas só dele com o meu. Entre nós três aqui, eu fico em terceiro lugar, longe, viu? Tá bom. Sei. Que eu tô de você, viu? Ô, Roberto Carlos, conversa com o Cafu aí, vai, não tem ninguém ouvindo mesmo? Um telefonema de Alphaville para Madrid. Bate um papo com ele aí. Eu tava vendo ele falar aí que a gente não se fala sempre, é só fazer uma ligação normal. Botar o 0034 no número do meu telefone, que ele consegue falar comigo, mas ele é tão ocupado que ele não consegue mais nem ligar pra mim, sabia? Não é que é tão ocupado, é que você vai responder a gente depois de 2 semanas, aí já passou o time já. Esse é que é o problema. O pior que é assim mesmo. E eu ainda falo assim, é urgente, aí depois de 2 semanas ele liga e fala, o que você queria mesmo? Você falou, eu queria, não quero mais. Seu nanico. Ô Milton, é uma amizade e uma confiança de muitos anos. Eu aprendi muito com ele, ele sabe disso. Eu acho que muitas entrevistas que eu faço aqui fora, ou até mesmo quando eu estou no Brasil, eu e o Cafu, a gente conseguiu mudar um pouco essa história dos laterais defensivos, né? A gente mudou um pouco essa coisa de um ataca, outro defende, e os treinadores entenderam que no futebol pode atacar os dois ao mesmo tempo, sabendo que tem gente para fazer cobertura, né? Isso foi muito bom. Eu acho que hoje em dia nós temos laterais aí no mundo inteiro que estão imitando um pouco a gente, né? A nossa maneira de jogar. E o Cafu, para mim, foi um exemplo. E continua sendo um exemplo de pessoa e de profissional que foi. Continua com a Fundação Cafu, que também, para mim, é um outro exemplo também que eu procuro seguir esse caminho. Então, um cara que eu tenho... Não é meu amigo, o Cafu não é meu amigo, o Cafu é meu irmão. É um cara que eu tenho uma hora de admiração e serve de exemplo para minha vida desde quando eu comecei a jogar futebol, porque eu vi ele jogar, joguei contra ele, joguei junto com ele, convivi com ele dentro de concentração e dentro dos campos de futebol, e conheço os filhos e a família, enfim, para mim um cara maravilhoso. Retribua isso, Marcos. A recíproca é verdadeira. É a mesma coisa. A gente tem, é o que eu falei antes, né? A gente tem uma amizade extra-campo, né? Nossa amizade não durou só dentro da seleção brasileira, ou nos quase 17 anos que nós convivemos juntos na seleção. Isso se estendeu para fora dos gramados, sempre que um está precisando do outro, a gente dá uma ligada, sempre que alguém precisa de alguma coisa, a gente está sempre dando um toque. E isso é muito importante, é muito bom também. Eu tive a oportunidade também de jogar algumas vezes contra o Roberto. E tinha um respeito muito grande, tanto da parte dele como da minha parte também. Eu acho que isso é importante, coisa que hoje em dia dificilmente você vê nos grandes times ou com os grandes jogadores, principalmente falando a nível de Brasil. Porque na Europa você vê muito esse respeito entre os jogadores, mesmo quando tomam uma pancada, quando levanta, ou quando é expulso, até da mesma maneira. Então, eu aprendi a ter um respeito, e um carinho muito grande por esse nanico aí. Agora, em cima do que o Roberto Carlos falou, né, um na esquerda, outro na direita,
Porque hoje o futebol está muito competitivo, tem muita correria, muito preparo físico e muita contusão. Mas no tempo de vocês era a mesma coisa. E Roberto Carlos não machucava nunca. Cafu não machucava nunca. Qual é o milagre que vocês conseguiram no futebol, além dessa compleição física que Deus deu a vocês? No meu caso não dá brecha pro suposto reserva. Aí que o reserva jogasse melhor que eu perdi a posição. Eu treinava bastante, né, Milton? O Roberto também, a gente treinava muito e machucava pouco, isso é verdade. E eu acho que a competitividade antes era muito maior do que agora, em termos técnico, tático, até em termos físicos também antigamente era pegado. Mas existia aquela palavra comprometimento, né, com aquilo que você faz. Nós éramos comprometidos ou com o Real Madrid, ou com o Milan, ou com o Roma, ou com a Inter e com a própria seleção brasileira. Acho que esse fazia o diferencial entre nós. Nós jogávamos, claro, ganhava dinheiro, não vamos ser hipócritas, mas jogava com prazer, com alegria, com vontade, com responsabilidade. E talvez hoje você não vê muito isso no futebol. Agora, o Roberto Carlos, tá duro arrumar uma reserva pro Marcelo, hein? Não tem? Tá todo mundo machucado? Aqui no Real Madrid nós temos o Theo, que é um menino que tem 19 anos, 18, 19 anos, acabou de chegar e ele está se adaptando ainda, né? E na seleção brasileira nós tivemos problemas aí com o Felipe, com o Alexandre, enfim. A seleção brasileira também está bem limitada, sabia? Eu acho que o Marcelo é o titular, mas eu espero que o Felipe se recupere o quanto antes. Se o Felipe não se recuperar, o Alexandro é um jogador que também pode jogar muito bem nessa posição, mas o Marcelo é o melhor do mundo, então é difícil. O Marcelo não vai deixar ninguém jogar porque ele está sempre bem fisicamente e está motivadíssimo para jogar essa Copa do Mundo e as competições que vem pela frente. O Marcelo é nota 8,88, mas o senhor foi 9,23. Quem que é o filho número 19 aí que tá falando aí, ô Roberto Carlos? Não, é o meu neto Cafu, que tá aqui falando. É o teu neto? Quer saber com quem que eu tô falando? É filho do Cafuzinho, de 2 metros de altura? É neto. É o filho da Michele. O do Wellington é a Yasmin, a menina. Nossa, Cafu, a Michele já tem... Quantos filhos? Não, eu tô com 2 netinhos, né, garoto? Eu tô com 2 netos. Não fala de filho pra mim não, né, Roberto? Você não pode falar, né? Eu tenho alguns. Você tá com quantos, Roberto? Então, da última vez que... Ô Milton, eu vou falar um negócio pra você. Da última vez saiu na internet que eu tinha 9 filhos, uma mãe me denunciou, velho. Porque tava faltando botou uma denúncia lá linda, falando que eu tinha 11 filhos e que eu falei que eu tinha 9. Eu não falei que eu tinha 9, que saiu na imprensa que eu tinha 9. Mas eu tenho 11 filhos no total. Mas eu vivo só com 2. Os outros estão todos aí no Brasil. No total são 42, acho. Ô Roberto Carlos, você é um cara muito irreverente. Uma vez você foi num programa com o Denilson comigo, no Terceiro Tempo, lá na Barra Funda, e você desceu no helicóptero preto teu. E conversa vai, conversa vem, e o Osmar de Oliveira começou a te cumprimentar porque você tinha acabado de adotar mais uma criança absolutamente abandonada. Aí o Osmar, como médico, perguntou, mas Roberto, o que que tem? Olha, tá com a orelha torta, é gago, não tem dente, não tem um dos pés, tá com a perna quebrada e tem problema também no fígado. Ele tá tudo estragado. Você falou desse jeito. Como é que ele tá hoje? Então, esse menino está com 18, 19 anos, 19 anos, tá o Ju, e tá melhor que nós, viu, Neto? Tá vendo? Realmente, pra mim, foi uma conquista na minha vida ter adotado esse menino. Ele mora lá no Recife com a mãe dele, mas ele tá firme e forte. O moleque é uma alegria enorme, Neto. A maior conquista da minha vida foi ter adotado esse menino. Tá vendo, Cafu? Porque ele é irreverente, brincalhão como o Denilson e tal, mas é um jeito sério, né, Cafu? Não, é uma responsabilidade... Fora do normal, meu. O que ele fez com essa criança, ele deu praticamente uma vida a essa criança no simples gesto, né? Carinho, amor e um lar. O Roberto tá de parabéns. Eu tive a oportunidade de conhecer o menino. Não tem o que falar. O que nós ganhamos, a gente está retribuindo através desses gestos do Roberto Carlos com essa criança, eu com as 950 crianças da Fundação. É o pouco que a gente pode deixar nesse Brasilzão aí, nesse mundão nosso aí. Mas é uma pena, às vezes, que tem muitos filhos que eu tenho aí, Milton, que eu não tenho muito contato, né? Porque eu tenho muito problema com as mães também, só penso em parte financeira, mas o carinho dos filhos é uma coisa impressionante, né? Eu vivo aqui com a Manuela e com a Marina, tem a Roberta, a Giovana e o Ju, tem o Cadu que mora em Curitiba, tem a Rebeca que mora no Rio, tem os outros lá do Rio de Janeiro.
Enfim, eu acho que é uma pena que às vezes você não depende só de você nessa parte de criação de filho, né? E eu sofri muito quando eu tive esses 2 filhos do Rio de Janeiro, ou até mesmo a mexicana, que só me liga para pedir pensão. É complicado, a vida de um pai é complicada, então eu procuro dar o máximo de amor aos meus filhos e às vezes você recebe alguma notícia de a mãe reclamando que quer mais dinheiro e a outra reclamando que o filho necessita. As mães, infelizmente, utilizam muito o pai, no sentido, o Cafu não passa por isso, mas utiliza muito o pai para ter o benefício delas, né? E eu sofro muito com isso hoje, porque eu tenho um amor pelas minhas filhas aqui em casa e sofro um pouco pela distância dos outros filhos que eu tenho, porque as mães, infelizmente, vão pelo caminho ruim. Tem isso também. Agora, o Cafu, você vê como é que tem traíra no futebol. O tal Wagner Fernando Veloso, que é meu comentarista aqui na Band, ele acabou com você no ar outro dia, Cafu. Ele falou que o Palmeiras, né, com você na direita, o Roberto Carlos na esquerda, vocês estavam ganhando mesmo de todo mundo, 20-0, 70-0, mas teve uma semana que empatou um jogo, empatou outro, ganhou apertado o outro, aí começaram a pegar no pé de vocês foram jogar em Araras, lá o time que revelou o Roberto Carlos, e vocês ganharam de 7-0, 6-0. Aí terminou o jogo, o Vanderlei Luxemburgo quis fazer um discursinho, você como... Não, comandante, eu sou o capitão e eu quero falar só 2 palavras aqui pro povo aqui, pros meus companheiros. As 2 palavras são parabéns. Foi o Veloso que me contou essa. Pergunta pro Veloso, já cresceu o cabelo nele já, não? Não. Ele colocou ele fez aquele tratamento, Cafu. Mas pelo jeito fez efeito ao contrário, né? Tá igual o do Cuca, não cresce nunca. Cresceu 2 fios só de cabelo dele. Agora, outra coisa, já que é pra falar mal dos outros, o Rivaldo, que é maravilhoso como vocês dois, aquela casa dele espetacular de 50 milhões, tá humilhando a minha. Mas o Rivaldo não podia fazer piscina na frente da casa. A piscina tem que ser lá dentro. Ele fez na rua, pô. Ali é jardim, ô Cafu. Fala pra ele, ué. É culpa do engenheiro, do arquiteto. Não é culpa dele. Senão o povo passa ali na rua, resolve nadar ali. Mas é legal, ele vai tomar banho com o os vizinhos que já passando na rua. Ele fez a piscina na frente da casa, Nilton. Em vez do o jardim ficou lá atrás e a piscina na frente, ao contrário. Não, mas ele tá bem, ele tá lá em Orlando, tá com a família. Paraíba tá morando em Orlando agora, ele tá bem. Tá em Orlando, eu falei com ele semana passada, ele tá bem pra caramba lá. Outro sujeito maravilhoso como vocês dois, né, Rivaldo, né? E o Rivaldo, ele foi o maior jogador da Copa 2002 e tal, mas ele é igual o Ademir da Guia, ele nunca teve marketing pessoal. Ele vai muito em casa, eu converso muito com ele, eu gosto muito dele. Aliás, quem não gosta dele, né, ô Cafu? É impossível achar alguém que não goste do Rivaldo. Impossível. Ele vive no mundo dele, ele tem a personalidade dele, tem o caráter dele, a gente tem que respeitar, né? Ele fala, olha, eu não quero falar eu não vou falar as palavras que ele fala, e ponto final. A gente tem que respeitar isso. Eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar o silêncio dos outros. O Rivaldo é um cara, como jogador dispensa comentário, todo mundo viu que o Rivaldo foi capaz de fazer não só no Palmeiras, mas na Copa do Mundo também. Mas é um cara que nem o Dida. São 2 caras reservados. Fala, eu quero viver meu mundo, não quero dar entrevista, não quero aparecer, e ponto final. Agora, o Cafu, o Rivaldo é igual ao Roberto Carlos, hein? Teve umas 300 mulheres também, né? Mas acho que acho que ele só teve 2. Mais malandro, viu? Ele tá me chamando de burro, Cafu? Ele só teve 2, Cafu. Um pouquinho mais malandro, não falei que você é burro. Cafu, quer que eu faça o quê? O povo engravida, quer que eu faça o quê? Usa camisinha, caraca. Usa camisinha, Roberto Carlos. Camisinha. Mais barato é R$1, mano. Leitinho tá caro pra caramba. Agora, Roberto Carlos, você agora sossegou o abacaxi, não? Parou de... Cutucou, entrou? Como é que é? Parou, ele operou. Não operou? Então, do quê? Você operou, não? Vasectomia? Não. Eu tenho medo. Esse negócio de operação eu tenho medo, sabia? Tem medo de ficar broxa? Tenho meio preocupado com esse trem. Ô, Roberto Carlos, eu vou dizer agora pra você. Em 1990, eu sempre fui homem de estúdio, na televisão e no rádio. Mas em 1990 pintou o Canal 16 UHF, e eu era o narrador. E o Milton Leite era o meu reserva. O Milton Leite que é um dos melhores narradores hoje da televisão brasileira. E o primeiro jogo, nós vamos testar equipamento, foi um amistoso em Araras, União contra o Palmeiras.
E você foi expulso de campo, até um estádio, rapaz, eu não tinha costume, eu não enxergava direito o campo lá, tão alto que é, desde a cabine até lá no gramado. E você... Mas já era o José Almeida ou era lá na usina? É o estádio, não, o estádio grande lá de Araras e tal. E você foi expulso de campo nesse jogo. Primeiro jogo que eu fiz na vida, você foi expulso, um amistoso. Milton, vamos falar de coisa boa, falar de Copa América, Copa do Mundo, Champions League, as coisas que a gente ganhou, expulsão. Mas falar de você chovendo molhado, você é um dos maiores laterais esquerdos do mundo de todos os tempos, muito melhor do que Breitner. Não, esses caras foram bons. Esses caras foram meus professores. O Cafu, mas o gostoso é o seguinte, naquela festa da FIFA, os caras chegando em você, assim, você ali normalmente, você também é muito humilde, mas os caras, esses grandes ídolos da história do futebol, todo mundo querendo tirar foto com você. É um orgulho danado, viu, Cafu? É verdade. Eu me sinto bastante orgulhoso em relação a isso, mas eu também tirava foto com os meninos quando eu via lá, né? Quando eu via as pessoas que fizeram história no futebol, como nós fizemos, eu acho que isso é legal. E essas festas da FIFA servem para isso. Você ter essa relação com outros atletas de outros países, outros grandes atletas, pessoas que foram os nossos ídolos, que fizeram história no futebol. Eu acho que isso é legal. Me sinto orgulhoso também quando vejo que eles vêm tirar foto, quer bater papo, quer perguntar. E é bacana, é muito agradável. Orgulhoso eu me senti essa semana, que agora eu fiquei 5 dias em Roma, Cafu. E pode falar de todos os brasileiros, mas quando fala de Cafu e de Falcão, é uma coisa absurda. Igual, então, isso sim é um motivo... Igual o Alex na Turquia, né? Exato. O que o Cafu fez na Roma foi uma coisa impressionante e as pessoas elogiam demais e aí tem que falar do cara, né? Tem que falar bem porque as pessoas o conhecem como pessoa e como profissional por tudo que ele fez pelo futebol. Mas eles falam com uma alegria enorme do Cafu, por tudo que o Cafu fez e pelo que ele representou dentro e fora de campo. A gente deixou uma marquinha lá depois de 18 anos, a gente conseguiu conquistar um título lá. Mas, o Roberto Carlos, o negócio é o seguinte, então dá um último telefonema aí pro teu amigo Marcos, por favor, porque vocês estão ocupados no domingo de Páscoa, você em Madrid, ele em Alphaville, mas a casa do Cafu, rapaz, um dia eu fui no aniversário lá do Cabrita, do Alphaville Tênis Clube, ali, o Geraldo Michelotti, ele falou assim, essa casa é do Cafu. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo é o Palácio de Buckingham. É nada, é alugada. Tô morando de aluguel lá. Você e o Zezé de Camargo. Eu aluguei lá, a minha alugada. Tô pagando no sufoco aluguel lá. Uma vez o Gugu não pôs na televisão que você estava vendendo a tua casa, você lembra disso? Eu lembro. Foi uma das matérias que o Gugu fez. Ele precisava de uma matéria especial, eles usaram lá a casa que eu aluguei. Não, senhor, aí o senhor fez debaixo da casa, o senhor cavucou a casa e fez um hall fantástico com todas as tuas conquistas para que você faça seus eventos com as multinacionais que você representa. Eu conheço a sua vida, rapaz. Então, é essa casa mesmo, eu aluguei ela, aproveitei o salão de festa, faço festa, muito bobo, velho. Faço tudo lá. Eu só não tenho tanta mancha lá na adega lá, mas uma hora eu vou achar uns aí. A minha adega é boa, viu? Mas viu? Que eu não sei, olha aqui, deixa eu contar uma última pra vocês. Verdade, o seu Cabral tá vivo aí também. Seu Cabral domingo, não é com vocês dois. O Cafu, ele tava lá, o de seu Cabral no Morumbi de manhã, e pôs um moleque pra falar comigo, Milton, tem uma revelação de Diadema aqui e tal, o rapaz chama Denilson, ele tá aqui comigo, conversa com ele. Eu falei, e aí, menino, tudo bem? Como é que você chama? Ele já falou meu nome, Denilson. Tá bom. Escuta, mas você é de onde? Eu sou de Diadema. O que você fazia lá? Porque agora você vai morar aí no CT? Ele falou, não, eu vou continuar lá em Diadema porque não me contrataram ainda. Mas o que você faz em Diadema? Olha, de manhã engano na escola, à tarde eu jogo pelada, à noite eu roubo toca-fita. Eu falei, o quê? Eu falei, vai escutando. Eu abro um carro em 3 segundos, 4 segundos eu abro um carro. Ele falando, 17 anos. Isso aqui pode cair o prédio da Bandeirantes na minha cabeça, se não é verdade. Aí eu falei, mas menino, você não pode fazer isso. Mas como é que era essa história? Não, nós éramos 17, 18 moleques na Diadema que a gente roubava a toca-fita. Aí a gente roubava sexta, sábado, domingo. Segunda-feira a gente se reunia para dividir o que a gente roubou.
Aí eu falei, e aí, quantos que compareciam lá? Não, dos 17 apareciam só 14. Os outros 3, no cemitério preso. Aí na outra semana, dos 14, a gente roubava de novo. Dos 14 sobravam 9. E os outros 5? Na cadeia ou então preso. Aí na terceira semana que sobraram só 6, eu saquei, opa, vou largar a mão disso. Aí apareceu o Benê, centroavante do Corinthians, entendeu? Levou ele pro São Bernardo lá e ele foi revelado pelo Benê. Então essa história é verdade, entendeu? E ele, pra você ver como é que ele desentortou a cabeça dele. E era um perigo ter acontecido alguma coisa de ruim com um dos caras mais maravilhosos que eu conheço na vida. Mas ele falou... e no fim eu falei pra ele assim, ô menino, então a partir de agora, você só vai roubar a bola do adversário, viu? Tá bom, seu delegado. Falou pra mim no ar. É que nesse tempo você não gravava, você não ligava. Fernandinho Vieira de Mello falava pra mim, grava isso. Eu fiz entrevistas maravilhosas na vida e não tenho gravações. Tá, mas vai ficar na memória, isso é o mais importante. O que você faz, meu filho? De manhã eu engano na escola, à tarde eu jogo pelado e à noite eu roubo toca-fita. Porque você lembra, Cafu, como é que era antigamente? O negócio era roubar toca-fita, MFM toca-fita, né? O Cafu nunca roubou, né, Cafu? Oi? Só jabuticaba. Eu? Só abacaxi, tá maluco? Eu roubava só jabuticaba no vizinho. Todo moleque tem que roubar jabuticaba. Do vizinho. É. Mas então, ô Cafu, manda um abraço pro Roberto Carlos aí, e ele tá esperando o 19º filho aí, que eu tô sabendo, de uma irlandesa. Pelo amor de Deus. A irlandesa, mano. É. Aí seu inglês vai fluir, hein? Aquelas mulheres sem bunda, feia. Não, tá bom demais. Tá bom demais esse que eu tô. Beleza, garoto. Fica na paz, garoto. Fica com Deus. Beleza, aí. Qualquer coisa você chama aí. Qualquer coisa é só dá um toque aí. Ô Roberto Carlos, muito obrigado, viu, Roberto? Obrigado, Milton. Valeu. Muito obrigado. Ô Marcos Evangelista, muito obrigado a você, rapaz. É uma conversa, nós estamos batendo um papo nós três aqui, parece que nós estamos aí na tua maravilhosa adega. A minha lá tá coitadinha. É, mas você vai ver, eu vou passar na sua adega lá, vou pegar os 4 peramanca, viu? Tá fechado já. Mas ele já levou 40, pô. Não tem problema. Eu tinha um Petru só, tadinho, eu tô até com dó de abrir ele. Disso aí eu não tenho, não. Esses aí são exageradamente caros e depois da segunda, terceira garrafa com a turma fica tudo do mesmo gosto, você não acha? Fica tudo do mesmo gosto. É? Tá. Então, ô Marcos, um grande abraço pra você. Você é lenda. Eu que agradeço, Milton. Sempre um prazer enorme bater papo com vocês aí. Boa Páscoa pra todo mundo e fica com Deus. E dá um abraço no Glauco, o teu sócio dos restaurantes aí, tá? Eu vou falar lá. E semana que vem tem a inauguração do Fair Play. Não, fala sobre isso de novo. Repita, vai. Então, o Fair Play é um bar temático, tipo o Vale Sport Bar, um pouquinho menor, onde nós vamos ter todo tipo de esporte geral. Nós estamos para inaugurar entre o dia 7 e o dia 10 agora, de abril. E fica na Avenida Cidade Jardim ali, logo depois quase em frente ao Bolinha, a referência é. Mas vocês vão receber os convites e todos os convidados vão ver um bar completamente diferente do que eles estão acostumados a ver. O Michel Bastos comprou e inaugurou outro dia lá uma laje em Alphaville. E lá você comprou também ou alugou? Não, tudo alugado, minhas coisas tudo alugado. Mentira, tudo teu, cara. Tudo alugado. Mas você tá de parabéns, você merece. Você é um vitorioso. Eu faço muita palestra por aí, eu falo, o Cafu tomou bomba em 200 times aí. E não desistiu nunca. Falei com o Elano agora mesmo de você sobre isso. Você nunca desistiu. E você atingiu os píncaros da glória. Vai, Marcos, vai pro céu, vai embora e muito obrigado, Deus te pague. Eu que agradeço, um abraço para você, Milton, para todos aí. Fica na paz. Tá vendo, gente? Roberto Carlos e Cafu, lado direito e lado esquerdo, 2 gênios. E com a maior humildade do mundo, entrevistados aqui,